strong. Boa noite, mais uma vez aqui, como todas as sextas-feiras, seu amigo de toda semana. Programa Palavra Franca, começando hoje uma nova fase, um novo ciclo do nosso programa, com cenário novo, com novidades, olha, o programa só cresce, né? E nada mais importante do que nessa fase, nessa nova fase, pro mês agora de março, que nós estamos lançando um cenário novo, vamos lançar também um horário novo, vamos lançar inclusive programa novo, gente. Olha, aguardem esse mês ainda de março, nós vamos ter mais uma novidade na Foco TV. Guarda esse nome, vocês vão ouvir muito falar dele. Foco TV, juntamente com o programa Palavra Franca. Mas hoje eu quero primeiramente agradecer a presença do meu amigo Brigadeiro e também, por que não dizer, presidenciável, o nosso Brigadeiro Átila Maia. Boa noite, Brigadeiro. Boa noite, Amilson. Boa noite aí aos nossos internautas que estão nos acompanhando. É um prazer enorme estar aqui com você e coloco-me aqui inteiramente à disposição para responder qualquer pergunta de qualquer natureza. O prazer é meu de poder responder. Brigadeiro, eu já vou começar perguntando uma pergunta bem polêmica. Por que brigadeiro? Não ser apenas um doce? Por que tem que ser brigadeiro? Brigadeiro é o oficial general da Força Aérea, né? No Exército é general, na Marinha almirante e na Força Aérea brigadeiro. E o nome brigadeiro é uma homenagem que foi feita ao patrono da Força Aérea Brasileira, o brigadeiro Eduardo Gomes, que também foi candidato à presidência da República. Em 1950 ficou em segundo lugar. Ele era solteiro e tinha umas senhoras que o admiravam e prepararam aquele docinho que chama-se brigadeiro. E exatamente em homenagem a esse docinho aí, ficou sendo conhecido como brigadeiro. Olha, gente, o Brigadeiro, ele é uma pessoa assim, sensacional. E hoje estou muito à vontade, que a gente já começou a conversa bem mais cedo, para a gente preparar, inclusive, a pauta. Mas é tão tranquilo conversar com o Brigadeiro que eu fico à vontade para começar dizendo, Brigadeiro, como é que foi? Como é que o senhor chegou na carreira aérea? Porque o senhor, Brigadeiro é o último título, né? Sim. Como é que o senhor chegou na carreira? Bom, você pode ingressar na Força Aérea para ser oficial aviador, na Academia da Força Aérea, que fica na cidade de Pirassununga, em São Paulo, mediante um concurso público, né? Então, eu fiz o concurso, eu estava em Salvador, estudava no Colégio Militar, e foram apenas 3 aprovados para o curso de aviador. O senhor Fui um deles e estamos aqui. Mas o senhor já, desde a infância, já pensou nisso? Era o seu sonho ou aconteceu naturalmente? Bem, meu pai também é oriundo da Força Aérea Brasileira. Ele era da Força, eu passei a minha infância toda vivendo praticamente dentro de uma base aérea. Então, desde pequeno, aquilo foi sendo cultivado, talvez, na minha cabeça e acabou que era realmente o que eu queria. Acabou seguindo naturalmente. Naturalmente não, né? Estudando um bocado. Estudando um bocado, claro, né? Claro. Hoje qual é a sua atividade atual? Bem, hoje eu estou dedicando 100% do meu tempo ao projeto Decola Brasil. Essa candidatura, essa possibilidade de candidatura à presidência da República em 2022. Depois de muita insatisfação com tudo isso que a gente vê no Brasil, eu disse, poxa, mas não basta só você ficar insatisfeito. A gente tem que fazer algo mais. E o mais que eu posso fazer é colocar toda a minha experiência de vida, minha experiência profissional à disposição da população. E é isso que eu estou fazendo. Reunindo todo o conhecimento, toda a experiência. Eu morei em 14 unidades da federação, talvez ninguém conheça este Brasil quanto eu. E estou aqui colocando isso à disposição.
Se for a vontade do povo, em 2023 estaremos lá. Podemos dizer que é uma luz no fim do túnel? Com certeza é um holofote no final do túnel. É um holofote, pessoal. Gostei, é um holofote. Muito bem, Brigadeiro. O senhor tem uma vasta experiência, inclusive o senhor morou na 14 estados, né? O senhor conhece basicamente do sul, do norte ao sul da nossa. Morei nas 5 regiões do país. Mas o senhor também morou fora, né? O senhor passou um tempo fora. Fiquei 2 anos. Morou onde? Fiquei 2 anos e meio em Washington, nos Estados Unidos. Lá eu era o chefe da representação do governo brasileiro na Junta Interamericana de Defesa. A GIDE. Né? A GIDE, isso. E durante 2 anos e meio nós ficamos ali à frente da representação do Brasil. Uma experiência também fantástica. Tive oportunidade de lidar com colegas, quando eu digo colegas militares também, de todos os países das Américas, e ainda tinha mais 2 observadores da Europa conosco e um da China. Então, uma experiência maravilhosa, fantástica. Uma câmara de negociação, na verdade, também, a Junta Interamericana de Defesa. Então, foi uma experiência inigualável. Foi fácil se adaptar no clima lá? Você morou em Washington? Sim, eu morei em Washington. A coisa, vamos dizer assim, mais diferente que eu vivi nesse período é a questão da neve. Mas a neve é uma experiência maravilhosa. Pense que você está ali vivendo na cidade tranquila e aí, de repente, começa a cair neve e aquilo, em poucos segundos, a neve tem o poder de transformar tudo exatamente igual. Olha só. Porque tudo fica branco. Tudo fica branco. Do nada. E até as ondulações são aliviadas, né? Então, eu achei essa experiência fantástica. Olha só. Porque aqueles prédios, aquelas casas maiores, as mansões, de repente tudo se transforma em apenas ondulações suaves. E tudo branco. Maravilhosa essa experiência. A neve, então, foi marcante, né? Sem dúvida. O diálogo. O senhor fala inglês fluente? Sim. Mas, além de tudo, nos Estados Unidos você tem a possibilidade do espanhol, né? E até porque tem muitos colegas militares que o idioma oficial do país deles é o espanhol. Então, não tinha dificuldade de comunicação. Mas, muito bem. Aqui no Brasil, o senhor passou pelo executivo, né? O senhor conhece ali o governo por dentro. O senhor conheceu? Sim. Esta é uma outra experiência que poucas pessoas que se colocam à disposição para fazer a gestão do país têm. Eu conheço o serviço público. Eu tenho 45 anos de serviço público. De ministro até o ingresso na Força Aérea, eu passei por todos eles, eu conheço todos eles. E, às vezes, a gente custa a acreditar que, de repente, caindo de paraquedas do nada, alguém na iniciativa privada, na área econômica, que essa pessoa tivesse a pretensão de resolver o problema do país vindo da iniciativa privada sem nenhuma experiência no serviço público. Gente, este milagre não acontece. Não existe esta possibilidade. Ou seja, para cuidar da coisa pública, tem que ser alguém que veio da área pública. Eu costumo dizer que a tarefa que precede a execução de qualquer missão é o preparo. Ora, se você nunca teve uma experiência no serviço público, como você pode querer ter a pretensão de resolver alguma coisa no serviço público? Difícil, concordo, difícil. Né? Não existe essa possibilidade. Hoje, Brigadeiro, e aí, olhando o Brasil de norte a sul, nesse clima de pandemia, o senhor já viveu algo parecido na sua vasta experiência que nós hoje estamos vivendo com essa pandemia? Olha, nunca da forma como está acontecendo, né? Até porque eu diria que o nível de incompetência para gerir essa crise está extrapolando qualquer expectativa. Primeira coisa, porque em qualquer situação crítica,
você basicamente tem que responder a duas questões. A primeira delas, eu tenho como controlar ou como evitar essa crise? Se tem, vamos aplicar. A segunda, ok, não é possível solucionar a crise. O que eu devo fazer para conviver com essa crise? Lamentavelmente, a gente não vê ninguém respondendo esses dois questionamentos. A prova disso é que decretos são publicados 3, 4 vezes, fecha tudo de manhã, antes do meio-dia já abre uma parte, à tarde abre tudo de novo. Uma loucura, uma loucura. Fecha tudo ali no Distrito Federal, abre aqui em Goiás. Coisa de louco. É impressionante. No Distrito Federal, nem restaurantes estão abrindo. E a gente fica se perguntando, é razoável isso? Mas é bom o senhor colocar, então, o senhor acha, então, que está faltando um ordenamento? Olha, falta gestão, falta unidade de comando e eu não critico nunca pessoas. Sim, sim. Né? Mas os problemas a gente tem que atacar. Lamentavelmente, houve uma decisão do nosso Supremo Tribunal Federal dando poderes aos governadores, aos prefeitos e praticamente tirando o poder do governo central. Gente, isso é um absurdo. E aqui, nós estamos aqui, estou em Valparaíso, Goiás. Do lado aqui, acho que dá 15 quilômetros para o Distrito Federal. Ou menos. É tudo diferente. Mas eu vim de lá para cá e vou voltar. E não tem barreira nenhuma. Sentamos numa padaria, tomamos café, conversamos. Hoje de manhã eu fui tomar um café numa padaria lá em Brasília e aí, pasmem, lá a alimentação não é uma atividade essencial. Como assim? Não é. Não, pera. Não. Eu não ouvi isso, brigadeiro. Não é atividade essencial. Na capital federal... Na padaria, você se alimentar não é atividade essencial. Não. Lá, eu pedi 2 pães e uma xícara de café. Eles colocam num copo descartável, os 2 pães num saco de papel, aí você pega e vai ao caixa pagar. Né? Cartão de crédito, digita ali, e aí sai, não tem pia, não tem onde lavar a mão, não tem nada. Você tem que comer calçado. Na rua. Na rua. Não, eu não acredito que isso está acontecendo na nossa capital federal. Pois é, isso de manhã. Agora, à tarde nós comemos aqui. Tranquilo, sem nenhuma restrição. E eu vim de lá e vou voltar para lá. E aí? Como é que, sabe, essa loucura? Está faltando ordem. Falta gestão. Ordem, falta unidade de comando. Tem que ter um comando centralizado que consiga ver, coordenar as ações. Senão, nós não vamos sair dessa crise, simplesmente porque não há como sair de uma crise, cada um fazendo o que quer. E o senhor acha que nesse emaranhado de decretos, decisões, a Suprema Corte intervindo, existe governo que consiga governar com uma Suprema Corte tão presente nas atitudes do governo? Não existe. Mas, por outro lado, quando você tem um governante que não consegue se relacionar com os governadores, que não consegue se relacionar com os seus ministros, como ficou patente numa reunião que foi transmitida aí para Deus e o mundo. Sim. Que não consegue se relacionar com os 11 ministros do Supremo, que não consegue se relacionar com os 600 parlamentares. Aí a gente para e pergunta, a culpa é de quem? Fica difícil entender. A liderança exige um atributo essencial, que é a capacidade de diálogo. Se você não é capaz de dialogar, você não tem como liderar nada. Né? O pastor sabe disso. Né? Não é possível... Tem que saber, é o mínimo, né? É o mínimo que alguém que tem a pretensão de liderar o que quer que seja, tem a capacidade de dialogar. Se isso não existe, não tem solução. Eu preciso lembrar aqui um grande apresentador, né, brasileiro, que já não está mais entre nós,
Mas eu acho que a gente pode resumir no que ele dizia, o famoso chacrinha. Quem não se comunica, se trumbica. É isso aí. É o que a gente pode entender disso tudo. Mas eu peguei a notinha aqui, eu fiz questão, inclusive está manchada de café, tá vendo aqui? Aqui é o pingo do café. Porque você sai com a nota, o café derrama aquela coisa toda. Sim. R$10,10. Estou vendo, R$10,10. Só de tributos aqui eu somei tudo. R$4,48. Isso dá 44%. Não tem como ninguém sobreviver neste nosso país. Uma continha de R$10 foi feito, ele fez os cálculos aqui, encontrou-se 44% de tributos. E o que foi comprado aqui? Uma xícara de café e 2 pães com manteiga. Meu Deus. Isso foi. Mas eu vou deixar aqui. Foi no Distrito Federal. Ah, tá aqui. Não vou fazer a propaganda da empresa, não, mas eu estou aqui vendo a nota. Então, a nossa proposta é reduzir drasticamente essa carga tributária, fazer com que todos, sem exceção, contribuam. Todos. Mas, em vez de 44%, vamos cair para 1,5%. 1,5%, brigadeiro? Peraí. Essa proposta é um compromisso seu também? É um compromisso. Plano de governo está nas nossas cartas compromisso e será o único tributo. Acaba tudo. Acaba imposto de renda, PIS, CONFINS, ICMS, acaba tudo. Apenas 1,5%. Vamos imaginar aqui para o pessoal entender que eu estivesse... Sim, eu preciso entender, porque essa proposta aqui agora abalou tudo. 1,5%. 1,5%. Depois eu digo, inclusive, de onde surgiu tudo isso. Exato. Então, eu vou vender o meu celular por R$100 aqui para o Jamilson. Ok. Então, eu terei que pagar, vai sair da minha conta, R$ 101,50. Vai entrar na sua conta R$ 98,50. Porque é 1,5% meu, 1,5% seu. 1,50 com 1,50 são R$3. Daqui a gente divide 1% para a União, 1% para o município e 1% para o Estado. Professor, porque se você vê ali naquela notinha ali, o município não recebe nenhum centavo de tributo. Aqui agora ele vai passar a receber. Né? Da onde veio isso? Eu não sei se o amigo prestou o serviço militar. Eu fui dispensado, porque lá naquele meu tempo lá dispensava. Muito bem. Então, mas no serviço militar, o que todo mundo tem trauma é o tal do serviço. Escala de serviço. Escala de serviço. Já ouviu falar. A escala... Então, imagine que incorporaram cerca de 100 soldados. 100 soldados. Mas aí começa. Fulano não pode porque ele trabalha com comandante, o outro trabalha com subcomandante, o outro foi doar sangue, não pode. Bom, nisso... Ninguém pode. Ninguém pode, sobra só dos 100, 30 que estão na escala de serviço. Todo dia está de serviço. Sim. Quando você coloca todo mundo, cada um tira um serviço praticamente a cada 3 meses. É suave. Sim. A mesma coisa é o imposto. Se todo mundo paga o imposto, fica suave. Para todo mundo. Oh. Agora, você pega ali a quantidade de isenções, de renúncias, até o tal do refis, que é um absurdo isso. Sabe o que é o refis, sim, né? Sim. As pessoas que estão devendo o governo, é feito um refinanciamento, esse refinanciamento abate, às vezes, 30%, 40%, 50% do que era o montante da dívida. E você que pagou no prazo certo se arrebentou. Não teve nenhum. Nada. O Brasil está se tornando o império da injustiça. E então é em cima disso que nós vamos acabar. Mas aí eu conversando com um colega de vocês, jornalista Gilberto Camargos também, sim, que tem uma ideia muito próxima disso aí. Aí fomos afinando e chegamos aí a esse número. E aí tem mais um detalhe. Tudo aquilo que for maléfico, que trouxer prejuízo à saúde ou ao meio ambiente, em vez de 1,5%, você multiplica por 10. Vão pagar 15%. Cigarro. Então, quem vai financiar realmente
vamos dizer assim, o maior volume são as pessoas que contribuem para degradar a saúde humana e a saúde do meio ambiente. E aí eu pergunto, existe algo mais justo do que isso? Olha, até então, para mim, é a única opção. Né? Porque se é você quem prejudica a sua própria saúde ou o meio ambiente, você quem tem que pagar mais caro, tem que bancar. Concordo. Não é? Sensacional. Eu apoio essa proposta aí. Então, eu apoio. E é isso. Sem pensar duas vezes. Exatamente. Este é o caminho que nós vamos seguir. A outro detalhe. Para que implante isso e seja 100% bem sucedido, nós temos que acabar com o papel moeda. Tudo será eletrônico. Digital. Digital. Sendo eletrônico e digital, tudo é online, é na hora. Eu paguei aqui, já entra o dinheiro na conta da União, do Estado, do município, já sai da sua conta, sai da minha, está tudo resolvido. Acabou o problema. Nós estamos entrando agora na fase da declaração de imposto de renda. Tem coisa mais chata do que isso? Olha, não tem não. Acertar as contas com o leão não tem não. Mas não é acertar, é você ficar ressuscitando o que já morreu. O que foi que eu paguei? Procurando, atrás de nota. Então, eu sou seu funcionário, você pagou o meu salário, já pago 1,5% e acabou. Tudo é feito na hora. Então, não tem mais esse negócio. Até fica fácil até de você controlar isso, então. Claro, tudo. É tudo na hora. Tudo na hora. E outra coisa, as transações digitais, existe corrupção. A princípio, a priori, não, né? Não. Vão ter que bolar alguma coisa. Hoje não tem como você botar uma caixa de papelão de 52 milhões de reais na conta de alguém. Não tem, né? Também não tem como tirar 52 milhões da conta de alguém e jogar em lugar nenhum. Sim, correto. Diga-se de passagem, num apartamento, aí é que não pode mesmo, né? Entendeu? Correto. Boa. Muito boa. Matou a charada. Então, vamos... Agora, para que todas essas ideias sejam implantadas e isso se torne uma realidade, nós precisamos do envolvimento da população, especialmente dos internautas que nos acompanham. Porque, gente, se não for assim, não há como. Todo dia alguém me pergunta se eu não vou contratar assessor disso, daquilo. Não, eu não vou contratar ninguém, porque se eu for contratar, eu não tenho dinheiro para pagar. E se eu for atrás do dinheiro para pagar isso, eu tenho que entrar no esquema de corrupção. E se eu entrar lá, eu tenho que pagar o que eu me comprometi. Então, essa ciranda, nós precisamos quebrar essa ciranda. O senhor, então, defende o financiamento de campanha governamental do fundo partidário, do fundo das eleições, ou a sua campanha é com recursos próprios? Olha, na verdade, eu acho que campanha não tem que ser financiada por ninguém. Todo dia eu faço um vídeo, todo dia eu publico vídeo, estamos aqui agora e nada disso nos custa. Sim, sim. Então, para que você quer dinheiro numa campanha eleitoral hoje? Eu não consigo entender. Nós podemos passar aqui a noite inteira falando. Sim, sim. Eu, todo sábado, estou fazendo uma live, estou disponibilizando 2 horas para responder qualquer pergunta de qualquer eleitor em qualquer canto do mundo. Porque a internet hoje chega em qualquer lugar do mundo. Mas, se precisar, eu ficarei 24 horas no ar direto, uma vez por semana. Contanto que todos sejam esclarecidos, para que todos tirem as dúvidas nos mínimos detalhes. E eu estimulo, incentivo, pesquisem a minha vida, pesquisem. Qualquer coisa que vocês encontrarem, pergunte. Pode perguntar aqui mesmo, não tem problema nenhum. Eu estou pronto para responder. Quero ver quantos têm a capacidade de fazer isso. Qual é o seu meio de contato que o senhor pode divulgar para nós aí? Sim, eu posso. Aliás, eu só tenho esse telefone, 61
81200686. Este é o meu telefone, é o único. E o celular, que é um iPhone 7, já não é essa maravilha toda. Mas a campanha do Senado eu fiz com o iPhone 6, então esse aqui já é mais evoluído. O senhor foi candidato a senador, Isso. Né? Em qual pleito? 2018, fui candidato ao Senado pelo Distrito Federal. Gastei apenas R$ 3.500. Não, peraí, brigadeiro. O senhor está falando das coisas aqui que não dá para acreditar de primeira. R$ 3.500 e tive 135.573 votos. Mas o homem é uma máquina de fazer voto. Aí. Eu tive mais votos do que a metade dos integrantes do Congresso Nacional. Somando deputados e senadores, eu tive mais votos do que a metade deles. Qual é a receita, brigadeiro? Está aqui. Esta é a máquina de fazer votos. Rapaz, um telefone celular. De casa, da sua casa, com apenas 3.500, o senhor alcançou 135.573 votos. É muito voto. Muito foi a sua primeira... Foi a primeira, nunca fui candidato a nada, foi a única eleição que eu participei. E agora eu pretendo seguir o mesmo caminho. O senhor entrou para esse pleito por um propósito, tá? Mas quando o senhor foi candidato a senador, o senhor já imaginava se lançar à presidência? Não, não. De maneira alguma. Como é que surgiu aí essa ideia de o senhor colocar o seu nome na discussão? Eu fui candidato ao Senado pelo PRTB. É o mesmo do vice-presidente. Isso, é o mesmo partido do nosso vice-presidente General Mourão. Participei os 45 dias da transição. Durante esses 40... peraí, o senhor participou da transição do governo? Sim, lá na sede ali do Banco do Brasil. Isso, Então, eu vou perguntar, curiosidade, por que não ficou? Mas já ele responde. Tá, continua. Bom, durante os 45 dias em que lá permanecemos, eu percebi que não havia nenhuma possibilidade de termos um governo onde as coisas fluíssem de uma maneira natural. Até mesmo porque o presidente e o vice-presidente praticamente, desde lá, já não se entendiam. O senhor está me dizendo, então, que ainda na transição, o senhor conseguiu identificar... Na transição. Eu poderia chamar de incompatibilidade? Na transição. E digo mais, ninguém do vice-presidente foi nomeado. E eu participei, inclusive, dessa negociação para ver se saía a nomeação. E a resposta que me deram é que não era mais possível porque todos os cargos já haviam disponibilizados, já haviam sido nomeados. O senhor, então, fez parte da equipe de transição, mas discretamente foi convidado a se retirar? Não, no último dia da transição, que foi uma sexta-feira, eu não sei se foi dia 28, 29 de dezembro, porque teve o feriado no meio, e dia 1º foi uma segunda-feira, né? Acho que foi dia 29. Ali eu disse, eu não vou para o Palácio do Planalto. E não fui. Já estava decidido. Já estava decidido. Fiquei o ano inteirinho como observador, até para ver se as coisas evoluíam, se melhoravam. Realmente, quando eu percebi que não tinha melhora e que nós estávamos ficando entre duas possibilidades muito críticas, ou um governo ditatorial comunista de esquerda, ou um governo totalitário à direita, são essas as duas possibilidades que nós temos. Aí eu falei, olha, eu não quero isso para mim e não quero isso para o Brasil. Agora, o que eu posso fazer é me colocar à disposição, e é o que eu estou fazendo. Tá aí, Brigadeiro Átila Maia, um nome, uma pessoa competente, inclusive ele é escritor também, tá, gente? Além de brigadeiro, ele é escritor, né? Recebi aqui um livro, né, com dedicatório e tudo, tá aqui, ó. Enfrentar a única possibilidade. Esse é o slogan da sua campanha? Não. Eu tenho usado aí muito, juntos somos um. Muito bom, muito bom.
Juntos somos um. Boa, boa. E aí o senhor, então, foi candidato ao Senado pelo PRTB, né? Isso. Participou da transição, já vislumbrou que a coisa não ia andar a contento. Tá, e aí? Aí o senhor continuou no PRTB? Não, aí o PRTB não passou na cláusula de barreiras, né? Ah, eu não sabia. É. Ele não passou. Então, Não. a tendência dele é ser incorporado. Porque a próxima eleição a barreira é maior. Sim, sim. O sarrafo sobe um pouco mais. Literalmente, né? O couro vai comer, né? Então, e outra coisa, e o partido praticamente ficou sem o fundo partidário, sem nada, né? Então, será muito, muito difícil para o PRTB, mesmo tendo o vice-presidente como, vamos dizer assim, uma figura ilustre, um baluarte do partido, né? E aí eu fui convidado para o PTB. E hoje, Partido Trabalhista Brasileiro, estamos lá no PTB. Do nosso presidente Roberto Jefferson, né? Que hoje é um assíduo defensor do governo. Como é que o senhor vê esse apoio? O PTB está na base do governo hoje? Olha, o PTB, o próprio presidente, no dia 19 de agosto, fez um vídeo em que ele disse que ele, em conjunto com a Executiva Nacional, haviam tomado a decisão de apoiar o presidente Bolsonaro para 2022. Bom, a vida ela é dinâmica. Sim. E as coisas mudam, né? E naquela ocasião, eu diria até que ele realmente jogou as cartas certas, porque o PTB teve um boom, né? Ele ficou na mídia, aquela coisa toda. Mas nós não podemos esquecer duas coisas bem recentes. Sim. Primeiro, o resultado do apoio do presidente aos candidatos na eleição municipal. Ele não conseguiu eleger ninguém, absolutamente ninguém. E a outra coisa, o presidente da República, com a popularidade que diz ter, não conseguir criar um partido político. Então, eu entendo, então, e aí salvo algum juízo melhor, eu entendo que esse partido, então, não vai sair esse novo partido. O Aliança pelo Brasil? Aliança pelo Brasil. Não. Não sai. Já nasceu e já morreu na praia. Já morreu na praia. Agora, o problema é esse. É o presidente da República. Não consegue. Aí você começa a ficar em dúvida sobre em relação às coisas que você ouve, né? É popular, não é popular? Onde é que está a popularidade? No Brasil, Brigadeiro, tem algumas coisas que a gente não consegue responder. Algumas perguntas não terão, parece que, respostas, né? E aí, olhando hoje para o cenário democrático, hoje a gente pode dizer que o país vive uma democracia? Não, para mim aqui o comunismo já chegou e já se instalou. Que é isso, Brigadeiro? Lamentavelmente, embaixo do nariz daquele que em campanha eleitoral disse que ia livrar o Brasil da esquerda. Como dizia o Popeye, macacos me mordam. Não, o senhor tem certeza disso? Não, certeza absoluta. É só ver o que nós estamos vivendo aqui. É mesmo? A Constituição já foi rasgada em vários pedaços, várias vezes. A população está tendo restrição de locomoção, direito constitucional. Direito de ir e vir já não existe mais. Inviolabilidade domiciliar, também constitucional, não existe mais. A imunidade parlamentar prevista na Constituição também não existe mais. Ora, o que é isso se não um regime comunista? Ou um regime de exceção? Essa é uma declaração extremamente grave para o Brasil, gente. O Brasil... E tem mais. Não só aquele que em campanha disse que ia nos livrar da esquerda, como a maior bancada de integrantes das Forças Armadas no Congresso agora. São 6 integrantes das Forças Armadas. O número é pequeno,
Mas o que chama atenção é que você não vê nem reação desses 6. Isso é muito grave o que o senhor está dizendo, brigadeiro. Não, isso não é grave, isso é o que está aí, eu não estou dizendo. Qualquer um pode ver isso aí. Então, hoje, aquela ideia de que o capitão ia botar ordem na casa, parece que... A casa que ele vai botar ordem deve ser uma outra, eu não sei. Não sabe. O senhor acredita que um cabo e um soldado resolve, então? Bom, resolvem o quê? O quê, né? Olha, diga-se de passagem, brigadeiro. Se o capitão não resolver, o cabo e o soldado não resolver. Diga-se de passagem, e eu repito aqui, o brigadeiro que tem esse vasto conhecimento, me chama a atenção, porque aí é o que eu quero agora saber, em nome desses nossos telespectadores agora, qual é a visão que o brigadeiro, como presidenciável, tem do que nós chamamos hoje de Corte Suprema no país? Bom, a primeira coisa é o seguinte, eu não posso condenar nenhum dos integrantes que lá estão. E por uma razão muito simples. Não foram eles quem estabeleceram as regras. Eles chegaram lá colocados por alguém. Sim, sim. Né? E já estava tudo posto. Eu tenho certeza que se eu tivesse o poder hoje e chegasse para você topa ser ministro lá do Supremo? Você ia aceitar, não ia aceitar? Rapaz, na hora, para fazer o que estão fazendo aí. Foi o que aconteceu. Então, nós podemos responsabilizá-los? Não. Não. Então, o que precisa ser feito é mudar essas regras de acesso à Corte Suprema. E algumas coisas que também lá existem. Por exemplo, é possível um funcionário público, um servidor, que não fez concurso público, que não passou pelo sufrágio universal, ter estabilidade e cargo vitalício? Vocês acham que isso é justo? Mas isso não está acontecendo, está? Ué, como não? Nós temos ministros que chegaram na corte com 40 anos e vão ficar até os 75 anos. Mas alguém tem que fazer alguma coisa, brigadeiro. Não há quem recorrer, então? Tem. A primeira coisa, e outro dia alguém me perguntou sobre isso. Sim. Né? O que eu ia fazer se chegasse lá? Bom, às vezes as pessoas pensam que o presidente da República é o super-homem ou Deus. Não é. Mas no pacote do presidente, nós podemos trocar, sim, os congressistas, os parlamentares. Por que não eleger pessoas que realmente estejam efetivamente comprometidas com o futuro do país? Porque e há essa possibilidade, essa prerrogativa? E eu diria, na última eleição, de certa forma, isso já aconteceu. A própria vitória do candidato à presidência da República foi fruto disso. E muita gente diz, mas escuta, era o único que tinha que a gente podia votar. E é fato, é verdade isso. Não tinha nenhum outro. Não tinha outra opção. Tá? Corretíssimo. O que ninguém sabia é que ele não ia cumprir o que havia prometido, que ele estava cometendo estelionato eleitoral. Até porque, por uma razão, 24 horas antes da eleição, ele era contra a reforma da Previdência. Depois da eleição, passou a ser a favor. E tantas outras coisas. Né? Então, o que ninguém sabia era isso, que ele não ia assumir, que ele não ia realizar o que havia se comprometido. Né? Então, lamentavelmente. Mas também houve uma mudança significativa no Congresso. Muita gente nova entrou. Claro que não no número que precisava, mas eu diria que a população brasileira, o povo brasileiro é inteligente, astuto e vem passo a passo melhorando. Mas é difícil você competir com um deputado ou com um senador que dispõe de 16.279.000 reais em emendas parlamentares por ano. Espera aí, repete não. Quantos milhões? 16.279.000 reais. Meu Deputados e senadores, eles podem colocar isso em emendas parlamentares.
Aí euzinho aqui, que gastei R$ 3.500, como é que eu vou competir com isso? Rapaz, é a história do Golias contra o Davi, né? Mas eu acho que a população vem evoluindo e graças a essa ferramenta aqui, cada vez mais o nosso povo está ficando esclarecido, está ficando mais bem informado, graças também ao programa como o seu aqui, que tem vários também espalhados pelo Brasil, e vocês estão fazendo essa diferença, principalmente no sentido de que a gente não percebe em vocês aquela intenção que tem na grande mídia de manipular a opinião, porque estão recebendo recursos, sabe-se lá de onde ali, para manipular a opinião, né? Então, graças a estúdios pequenos, simples, baratos, e não tem problema. Aliás, você aqui é muito melhor do que qualquer estúdio sofisticado de uma grande empresa de comunicação. Olha. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, as pessoas que estão atrás das câmeras, dos holofotes aqui também, porque vocês estão fazendo a diferença no Brasil. Olha, presidenciável Brigadeiro Átila, nosso muito obrigado pela consideração e eu me faço forçoso aqui fazer a pergunta que eu acho que todos aí do outro lado estão querendo saber. O presidenciável Átila Maia, qual é a sua opinião em relação a assuntos polêmicos? E aí eu quero abrir uma partezinha aqui bem um pinga-fogo aqui, né? Pode perguntar todos os assuntos polêmicos. A sua pauta vai ser uma pauta progressista, a pauta que defende a vida ou a pauta que defende assuntos que vão contra a vida? Resumindo, qual a sua opinião em relação ao aborto? Ao aborto? Eu sou contra qualquer tipo de morte, inclusive a morte natural. Se eu pudesse, eu a evitaria. Mas, especialmente... a morte natural, essa é boa. Se eu pudesse, eu evitaria. Mas, especialmente na sua pergunta. Porque é boa a gente responder essa pergunta com uma outra pergunta. Em qualquer questão de aborto, são sempre 3 pessoas envolvidas. 3 pessoas envolvidas, sim. Um homem, uma mulher e um inocente. E você acha que nós devemos matar o inocente? Olha, peraí, essa aqui eu nunca tinha visto, peraí. Na decisão são 3, o homem, a mulher e o inocente. Aí quem paga o pato? Tá certo isso? Isso é justo? Boa. Olha, essa foi a melhor resposta que eu esperava ouvir. Superou até a expectativa. Muito bem. Olha, eu vou mandar no programa aí, bater palma, mas agora não, porque estamos preparando a edição aí. Na próxima vez vai ter palma e tudo. Brigadeiro, boa, o senhor respondeu bem. E a questão, como é que o senhor vê aí a questão da família hoje? Qual é o seu projeto, a sua pauta? Inclusive, gente, eu quero até fazer uma propaganda aqui. O Brigadeiro tem 48 cartas compromisso. Inclusive, essas cartas todas elas foram registradas no cartório de registro da capital federal. Então, não é conversa de ouvir dizer não. Está aqui o registro todo. E aí a minha pergunta é, nessas cartas de compromisso, com certeza você deve ter, qual é a sua visão para a família? Como é que o senhor vê, qual a visão do presidenciável em relação à família? Bom, até são 15 cartas e 48 metas. Não tem, vamos dizer, especificamente da família, não, porque na situação que a gente está e na situação em que o próximo presidente vai encontrar o país, você sabe que administrar é estabelecer prioridades. Mas a minha visão de família, a família é o porto seguro, é a base, é a essência, é tudo. Não existe ninguém sem família. Família é absolutamente tudo. Então, na sua opinião, o senhor defende a família? 100%. Se não me engano, família tradicional. Tradicional. Muito bem, família tradicional. Não tem um homem, uma mulher e os filhos. E os filhos. Não tem 2 homens e filhos, isso não existe. 2 mulheres e filhos, não existe. Muito claro na sua opinião e muito direto, inclusive, que eu acho que falta de pessoas como
o senhor que se postula, serem claros, que aí da questão da margem ao estelionato eleitoral, Isso. que a pessoa não é clara nas suas convicções e deixa o sujeito lá do outro lado voando, né? E aí, nessa linha também, qual é a sua opinião sobre as minorias, como os conhecidos, então, uma pauta tão defendida hoje, né, por alguns governos, né, anteriores ao atual, que defendiam aí a pauta e algumas agendas, né, resumidamente, declaradamente, homossexuais. Como é que o senhor vê essa pauta, que é uma pauta que eu chamaria de pauta bomba, né? Bom, não tem problema não, isso aqui a gente trata com muita tranquilidade. São dois aspectos, rapidamente. Um é a homossexualidade, eu já volto, que não tem tanto problema. O problema é a estupidez da ideologia de gênero. Querer colocar na cabeça de uma criança que ela tem a possibilidade de escolher o sexo, isso é uma estupidez. E sabe por quê? Porque são cerca de 6.500 marcadores biológicos que nós já nascemos com eles, que diferenciam os sexos. Do macho da fêmea. Do macho da fêmea. Então, quando muito, você poderá usar uma fantasia. Mas de sexo ninguém muda nunca. Nunca. Agora, você quer usar uma fantasia? Sendo maior de idade, criança nem pensar, né? Isso deveria ser crime, né? A questão da homossexualidade. Isso é algo natural, da mesma forma que um nasce alto, o outro baixo, o outro com a pele mais escura, o outro mais clara. Mas me preocupa um aspecto na questão da homossexualidade. Eu estou com 64 anos, no meu período todo de infância, de adolescência, de juventude, eu nunca tive um amigo homossexual. Rapaz, então... Não, eu e vários da minha geração, né? Mas hoje você tem uma quantidade muito grande. E aí, eu sou um observador, um analista, e tenho me preocupado muito com essa questão. E me pergunto se isso não é fruto de uma sobrecarga de hormônios que a população está sendo submetida. Você sabe que para o frango estar no ponto de abate com 40 Bem dias. Pensado, eu nunca tinha pensado. Para a vaca produzir leite, vão ter que. E nisso a gente está enfiando uma dosagem de hormônios na população que ninguém sabe exatamente. Tem nem noção, na verdade, né? Mas hoje, tudo bem, pode ser que se reverta nisso. Ok, não tem problema nenhum. Mas e como é que vai ficar isso lá na frente? Porque veja qual é a minha preocupação. Se você se vê obrigado a vida inteira a ficar negando a sua essência, como é que você vai estar lá na frente, na terceira idade, como idoso, alguém que passou a vida inteira negando a sua essência? Né? Então, que sequelas podem ficar, que danos podem... Então, eu, chegando lá, pretendo designar uma equipe para estudar isso. Mas estudar para que a gente possa dar o suporte a essas pessoas. Porque eu também, olha, não sei se tem, mas você vê muitas pessoas que sofrem desse problema, com depressão, com outros problemas psicológicos, enfim, essa coisa toda, ou por falta de aceitação da família, da população, do amigo, do que quer que seja, mas é algo que precisa ser estudado, porque isso não existia nesta abundância que a gente vê hoje. Nessa escala, né? Exatamente. Nessa escala crescente, né? Grande parte da população hoje, né, tem essas pautas, e aí me chama a atenção na fala do senhor, e eu aproveito a oportunidade para dizer o seguinte, há hoje essa questão da briga, da imposição da ideologia de gênero, que ninguém tem nada contra. A gente quer que todos sejam contemplados, tanto as maiorias quanto as minorias,
mas o que nos chama a atenção é justamente isso, a questão da imposição. Se nós pensássemos só em seres humanos, todos estariam contemplados. Sim, sim. Eu não consigo entender por que começa esse monte de puxadinho para cá, para lá, para lá. Não acho que eu sou mais do que um homossexual, nem menos. Não acho que eu sou mais nem menos do que um oriental, ou um alto, um baixo, um preto, um branco, né? Somos todos seres humanos. A verdade é que passamos um pouco do limite desse discurso de seres humanos e entramos... É uma discussão idiota, porque nós somos diferentes, né? Por acaso eu sou um pouquinho mais alto, mas não sou essa maravilha toda de altura. Eu também não sou tão baixo assim, não, mas tudo bem. Mas nós não somos diferentes, somos seres humanos. Perfeitamente. Se nos atêssemos a políticas para seres humanos, pronto. É muita coisa. Independente de um ser baixo, alto, um ser homo, hétero, o outro, sabe? Isso é idiotice. Brigadeiro, voltando aqui agora para o momento que nós estamos vivendo, o senhor acabou de me dizer que lá em Brasília... pessoal, eu até desconhecia essa informação, que os restaurantes não foram considerados essenciais. O senhor acha que a quantas nós estamos do final dessa pandemia? A gente ainda demora muito para sair dela, Brigadeiro? O que o senhor acha? Olha, se não for organizada realmente uma centralização de comando para fazer frente a essa pandemia, não dá para cada um fazer do jeito que quer. Antigamente, nas certidões do cartório, vinha o título assim, Estados Unidos do Brasil. Né? Estados Unidos do Brasil. Não sei Sim, né? sim. O senhor acha que hoje já não existe mais nós já não temos mais os estados, já não estão mais unidos? Não, do jeito que está funcionando, não tem nem estado mais, né? Porque são os municípios do Brasil. São municípios independentes. Municípios independentes, uma loucura. Daqui a pouco nós vamos lá. Olha, é o que eu falei, nós estamos vivendo aqui. Eu saí há pouco de Brasília, do Distrito Federal. Lá as coisas estão fechadas. Aí vim para cá, aqui está aberto. Mas eu não tenho também nenhum impedimento para ir daqui para lá ou de lá para cá, nenhuma barreira. Então, simplesmente, isso é uma loucura que está sendo feito. E eu não estou nem entrando no mérito se está certo fechar ou deixar aberto. Sim, na sua opinião, o lockdown é a melhor peça? Como é que é? Eu já respondi isso na primeira pergunta aqui. Eu disse, tem duas questões que precisam ser respondidas. Temos como enfrentar esse vírus? Não tem como enfrentar agora. Então tá bom. Se eu não tenho como enfrentar agora, eu tenho que criar um mecanismo que eu consiga conviver com ele. Né? Imagine que de repente aqui a gente falte luz. E que chega a notícia, olha, isso aqui vai ficar um mês sem energia elétrica. Você tem que comprar vela, né? Tem que providenciar, né? Comprar vela. A gente procura fazer as atividades todas durante o dia, porque à noite já vai ficar preto. Ou seja, isso não foi feito. E nós já estamos há mais de um ano. Há mais de um ano. Inclusive, agora estou sabendo aí que até o próprio governo do Distrito Federal vai reabrir hospitais de campanha. Você falou do lockdown. Outra coisa que não entra na minha cabeça. Em tese, o lockdown é para quê? Para diminuir o fluxo do vírus, não é isso? Em tese. Em tese. Mas aí o que ocorre? Durante o dia está liberada a movimentação e aí eles combinam com o vírus que a partir das 8, né? Combinam com os russos, né? Não, eu acho que o vírus lê, inclusive, o Diário Oficial, que publica lá no diário e tudo. Então, esse vírus o vírus é inteligente, mas é esquisito. A outra coisa, se é para diminuir o fluxo, aí, veja lá, me ajude a responder. Quem você acha que movimenta, que circula mais esse vírus nos segmentos da sociedade? As crianças, os adolescentes, os adultos jovens ou os idosos? Os adultos. E nós estamos priorizando vacinar quem? Os idosos, que não saem de casa naturalmente. Eu não consigo... O senhor me deu agora um nó na minha cabeça. Não, pera lá. Essa lógica não entra na minha cabeça. Alguém já pensou isso? Que eu ainda não tinha pensado.
a população que se movimenta é a população adulta. Isso. Jovem adulto. Mas a prioridade é dos idosos. Não, peraí, eu não estou entendendo, não. Eu não consigo entender. Não, mas eu sempre digo o seguinte, olha, quem não tem inteligência, o burro sou eu. Se eu fosse inteligente, eu estava lá no lugar deles. Como eu não estou... Estamos aqui, né? Mas não consigo ver lógica nisso. Essa realmente eu também não consigo ver lógica. Também não consigo ver lógica. Você passa o dia todinho aberto, aí você fecha às 20 horas, né? E aí, gente, não adianta proibir a partir das 20 horas, se o camarada já passou o dia todinho podendo fazer tudo. Aí você entra num restaurante, ou numa lanchonete, ou num supermercado, ou numa padaria, querem que fique 2 metros. Aí entra no ônibus aquela muvuca que 70, 45 sentados, 30 em pé, uma loucura. E aí? E onde? Não só ônibus, mas e avião? Sim, avião também. Que no saguão do aeroporto você fica 2 metros. Todo mundo do lado do outro, em cima praticamente. Então, realmente não tem lógica. Para mim, a sensação que eu tenho é que ninguém planeja absolutamente nada. Tudo é no improviso. Tanto é que é um decreto de manhã, outro antes do meio-dia, outro antes das 3, outro à noite. Um faz, o outro desfaz. Isso, no meio militar, tem uma siglazinha que chama-se ROCO. É o Regulamento de Ordens e Contra-Ordens. Olha só. Uma loucura. Né? Olha, gente, eu estou acabando de receber aqui, né, a pauta, uma pauta dos nossos ouvintes, né? E eu quero aproveitar aqui, quero mandar um abraço, pessoal, para minha amiga Andréa. Olha, Andréa, lembrei de você. Um abraço, obrigado aí pela audiência. Brigadeiro, tem uma pauta aqui que me chegou aqui agora, e eu acho que também, devido à grande ocorrência, né, que nós estamos vendo aí, o crescente número, inclusive nessa pandemia aumentou muito, é um assunto bem recorrente, que é a pauta do feminicídio. Como é que o senhor tem visto aí essa situação, esse número crescente de homens tirando a vida de mulheres assim brutalmente, e a gente se sente meio que de pés e mãos atadas? Como é que o senhor vê essa questão? Bom, eu acho que nós não estamos também conduzindo isso da maneira no caminho certo. E vou dizer por quê. Lá em Brasília, eu acho que vocês já devem ter ido lá. Metrô, sou um usuário do metrô. Sim. Normalmente não tem 4 vagões? 4 vagões. Um é reservado às mulheres. Sim, sim. Por que primeiro, porque se é mais ou menos 50%. Eu já não consigo entender isso. O senhor está levantando umas pautas aqui que não dá para entender, não. O senhor está botando o povo aqui para dar um nó na garganta, no neurônio aqui. Tá. Não, mas isso é um aspecto. Porque se era para dividir, tinha que ser meio a meio. Meio a meio, sim, correto. Porque senão dá a entender que a mulher que entrar nos outros 3 vagões, ela lá pode tudo. Olha o problema, gente, olha o problema, entendi. Né? Então, para mim foi um... Agora, o que eu acho que está errado é isso. Eu nunca vi nenhum pai, nenhuma mãe educar os filhos, o casal. Peraí, sai que agora o seu irmão vai entrar. Ok, agora sai você que a sua irmã vai entrar. Não existe isso. Nós temos que educar as nossas crianças, e é assim que todas as famílias bem educadas fazem, é todo mundo conviver em paz, em harmonia. E não, se é para onde tem homem, não entra mulher, onde tem... Sabe? Não é esse o caminho. Agora... Não foi essa a criação que nós recebemos. Não foi, né? Agora, o grande problema do país é a impunidade. É impunidade. Porque mesmo dentro de casa, o que a gente faz? Você sempre adverte um ou outro, ou a menina ou o menino que bateu no menino, não importa, diz, não pode, se continuar, você bota de castigo, você, né? Tem que ter uma. Agora aqui ninguém consegue punir ninguém. Não se consegue prender nesse país. Inclusive, os que estão presos, eles soltam. Eles soltam os que estão presos. Tem. Então, a impunidade. E aí, a impunidade, ela acaba estimulando, né? Se você faz uma... Inclusive as crianças, né? A criança testa os adultos o tempo inteiro. Em tudo. Ela testa, vê, ninguém reclamou, ela... Vai, como diz um
um ministro aí vai passando a boiada, né? A mesma coisa. O cara faz, agride uma mulher, não acontece nada. Agora, justiça também seja feita, e aí vale a pena falar isso especialmente a vocês, mulheres. Tem todo um suporte já para as mulheres. Algumas delegacias especializadas, aquela coisa toda. Agora, pasme, tem umas mulheres que também não valem nada, não valem absolutamente nada, que tornaram-se profissionais dessa área. Como assim, brigadeiro? Profissionais, sabe como? Sim, diga. Você chega para uma mulher e diz, olha, fulano, eu queria prejudicar ali alguém. Um homem. Como assim? O senhor está... Eu vou te dar tanto, você vai lá na delegacia, faz um BO, só. É mesmo? Sim. Brigadeiro, isso é E muito sério. eu sempre digo, eu falo do que eu sei e do que eu conheço. Sim, sim. Eu falo do que eu sei e do que eu conheço. Então, isso acontece. E aí coloca em uma situação, em falta de crédito, todo o mecanismo que foi montado de apoio às mulheres. Então, eu diria que, às vezes, o maior prejuízo são dessas mulheres que usam o sistema de uma maneira errada para tirar algum proveito. Sim, sim. Lamentavelmente, isso acontece. Olha, até para mim é interessante escutar essa prática, porque nós temos visto, brigadeiro, né? E aqui eu estou me lembrando agora de um caso que aconteceu, não me engano, aqui em Sobradinho, né? Que a mulher escreveu um bilhete numa agência, ela foi no banco, né? Isso. Escreveu um bilhete, disse, olha, Sim. Violência doméstica, e foi tomada as providências, né? E aí a gente nos perguntamos aqui se num país onde existe até a famosa Lei Maria da Penha, que também não se consegue prender ninguém com essa Lei Maria da Penha, mas vamos lá, num país como o nosso, políticas não só de educação, políticas de prevenção, políticas de segurança, né, precisam ser implementadas para que esse número a gente possa reduzir, ou quem sabe pelo menos minimizar? Olha, muito boa a sua colocação, mas eu acho que eu vou lhe dar mais um nome, meu pastor. Olha, ele hoje está me dando um nome aqui, ele já disse que são 4 vagão, só é uma mulher. Veja só, nós podemos dizer que Cristo é muito mais inteligente do que todos nós, não podemos? Sim, podemos. Não é? Sim. Com relativa tranquilidade? Sim, tranquilo. E por que lá só existem 10 mandamentos? 10 mandamentos. Boa pergunta. Só 10. Não tem uma Constituição? Não tem. 200 e não sei quantos artigos e mais. Não, só são 10. Só 10. Não tem nem parágrafo, nem inciso em nenhum deles. Não tem. O que é mais inteligente? É a nossa Constituição ou os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos. Bem bolado. Então, o que precisa é só cumprir realmente o que precisa ser cumprido. Não adianta ficar fazendo lei, puxadinho, não adianta. E eu tenho certeza que a gente enquadra qualquer crime nos 10 mandamentos. Perfeitamente. Olha, o brigadeiro aqui, ele é bom para dar nó, viu? Você viu aí que ele é bom para dar nó, né? Eu lhe pergunto agora, brigadeiro. Gente, o horário já passou, a produção já está dizendo aqui que nós já ultrapassamos o horário, né? Vai faltar luz daqui a pouco. Daqui a pouco eles cortam aí. Mas eu não posso deixar o senhor sair daqui sem fazer uma pergunta, e aí quero já antecipar meus agradecimentos a todos os nossos participantes aí, as mensagens, as perguntas. Depois a gente vai anotar o contato de vocês e responder todas as perguntas, tá, pessoal? Mas eu quero deixar aqui para o nosso presidenciável, brigadeiro Átila Maia. O senhor é do Maia também, do
Maia do Rodrigo também? Ou A não? família, a origem é uma só. uma só. Maia veio de Portugal e a origem é uma só. Agora, já ramificou muito aí, né? Mas a família é a mesma, a origem só. é a mesma. Mas o senhor não vota no Maia, não. Vota? Pergunta que o povo quer saber. Depende, votar para quê? Olha, gente, o Brigadeiro é essa pessoa sensacional que eu, inclusive, ganhei aqui o livro dele e eu achei muito interessante esse título. A única possibilidade é enfrentar. Olha só, que interessante. A única possibilidade. Ou invertendo. Enfrentar é a única possibilidade. Ou seja, precisamos enfrentar, né? E eu agora, Brigadeiro, assim, agradecendo ao senhor pela sua disponibilidade, pela sua graciosidade em atender nos convites. Quero deixar as portas do programa abertas, né? Para o senhor voltar, né? Eu quero, inclusive, uma das pautas que a gente tratou aqui, eu quero aprofundar. O senhor falou aqui uma coisa interessante. 16 milhões e alguma 279 coisa mil. de verbas parlamentares por ano aos deputados. E a gente pergunta, como que é gasto esse dinheiro? Para onde é que vai? Gente, é uma gama de informações que o senhor, que conheceu os bastidores do governo, da Assembleia, né, sabe certamente. Eu vou já deixar um convite aqui para a gente trazer, numa próxima oportunidade, falar especificamente desse assunto. Verbas parlamentares. O que o senhor acha? Estou à sua disposição. Pronto, pessoal. Então já vamos preparar a nossa próxima pauta. Nós vamos falar sobre verbas parlamentares, que eu acho que verba parlamentar, pelo menos aqui, né, na nossa região, é que nem cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que tem, mas ninguém nunca viu. Mas fica aí o desafio para o próximo programa Palavra Franca. Brigadeiro, eu quero agora que o senhor aproveite a oportunidade e faça seus agradecimentos aí aos nossos ouvintes. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui no Palavra Franca. Agradeço também a todos os internautas que estão aí nos acompanhando. E mais do que agradecer, eu gostaria de estimular, de incentivar, de fazer com que cada um de vocês torne-se o agente da mudança que o país necessita. Nós, sozinhos, não podemos absolutamente nada, mas todos nós, juntos e unidos, podemos mudar este país. Depende da vontade de cada um de vocês. Eu falei, se vocês gostaram deste nosso programa, divulguem, repliquem, multipliquem, enfim, façam tudo aquilo que estiver ao alcance desta ferramenta. E muita coisa está ao alcance desta ferramenta. Porque não precisa nada, nem cansa, não dá para suar, nada, é muito tranquilo. Mesmo que você compartilhe com no máximo 5, 10 pessoas, já é uma senhora ajuda. Não para mim, eu não estou à procura de emprego. Muitas pessoas pensam isso. Não, eu já estou aposentado, já cheguei no topo onde eu queria chegar, eu não tenho problema nenhum mais na minha vida. Os filhos todos educados, tudo formado, já escrevi um livro, já plantei árvore, já tenho neto, já estou pronto, inclusive, para morrer. Não tem problema nenhum, né? Mas estou colocando a minha experiência de vida à sua disposição. Pesquisem, olhem. A internet hoje dá tudo. Tudo o que você precisar. Não tem absolutamente nada a esconder. Estou pronto para ser sabatinado, não por um jornalista, eu quero ser sabatinado por você que é eleitor e que vai fazer a diferença no Brasil. Muito obrigado e um grande abraço a todos vocês. Juntos somos um. Muito bem. Eu quero agradecer a sua atenção. Mandar um abraço para os nossos patrocinadores. Somos hoje um grupo e representamos no programa Palavra Franca a marca Bibank,
o primeiro banco digital do Distrito Federal aqui em Valparaíso, né? Conheça, pesquise, se forme. Solução financeira para a sua vida. Quero mandar um abraço para a Padoca, Padaria Padoca, nossos amigos lá. Um abraço, meu amigo Wellington. Nosso muito obrigado pelo apoio também. Quero mandar um abraço em especial para o meu amigo Eric, lá da Império MDF, que também colaborou com o nosso programa hoje. E também, encerrando aqui os nossos agradecimentos, um abraço para o meu amigo Hélio, da Casa de Vidro Everton.